Olá, a paz no Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Saudamos a todos que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim. Também gostaríamos de deixar um fraterno abraço para as irmãs Ana Lúcia de Alagoas, Mari de Santa Catarina, Mariane de Santo André e Ademir de Colatina. Também a todos que nos assistem, pedimos que continuem participando, interagindo pelo chat do YouTube, curtem, comentem e compartilhem este programa. Hoje iniciaremos uma série de programas com o objetivo de mostrar que Jesus jamais esteve indiferente ao sofrimento humano. Ao longo do seu ministério, observamos que ele enxugou lágrimas, conheceu as aflições mais profundas do coração e agiu movido por uma íntima compaixão. E para conversar comigo sobre esse assunto, estão comigo as minhas queridas André e Eveline. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Cris, paz do Senhor, Eveline. É uma alegria nós estarmos juntas, né? Para continuarmos aprendendo a respeito da palavra de Deus. E que tema relevante, né? Saber que o Senhor Jesus não está indiferente à nossa dor, à nossa necessidade. E vamos apresentar aqui, ao longo desse objetivo, algumas mulheres pelas quais Jesus demonstrou íntima compaixão. Amém. A paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia, a paz do Senhor a todos vocês que nos assistem. Hoje nós vamos estudar um pouco mais da Palavra de Deus e vamos ver que a Palavra de Deus, em Jesus, nós também encontramos solução para as nossas dores. Amém. Nós vamos meditar no texto que está em Lucas capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 17, que diz: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, e eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregando-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Minhas queridas, este texto aqui é muito conhecido, né, como o texto chamado O Filho da Viúva de Naim, e ele mostra um momento em que o Senhor Jesus ele chega à porta da cidade chamada Naim, que ficava na região da Galileia. O Senhor estava passando por ali e se depara com um cortejo fúnebre. E no meio ali daquela multidão que o cercava, ele enxergou uma mulher com uma dor profunda. E Andréia, existem algumas características que nós vamos abordar aqui sobre essa mulher, e a primeira era sobre o fato dela ser viúva. E isso tem para nós tanto um contexto histórico, emocional, que é muito interessante para a gente conhecer. O fato dessa mulher ser uma mulher viúva, se hoje isso tem um significado tão relevante, né, há estudos que dizem que não há perda maior do que a perda de um cônjuge. Né? E aí as mães podem falar assim, mas meus filhos, é uma perda, mas a verdade é que o que se projeta para a vida é que você vai viver com seu marido
até que a morte os separe, né? Mas os filhos você já espera que um dia eles vão sair de casa, vão prosseguir, constituir suas famílias. E então isso significava uma perda muito grande. Naquele contexto social da época, ainda maior, porque não era um contexto social em que as mulheres tinham carreira profissional. Então, o sustento material da casa todo era providenciado pelo marido. E não era apenas o sustento material, a mulher não tinha voz na sociedade. Então, ela se comunicava muitas vezes com a sociedade, vamos pensar juridicamente, em termos de propriedade, por intermédio do seu marido. Então, perder o marido significava desamparo, significava ausência de recursos para suprir, às vezes, as necessidades do dia a dia, da própria casa. Então, a mulher viúva, ela ficava meio que à margem da sociedade, né? E hoje nós sabemos que, até por esse estudo que eu citei, que a perda do marido, a perda do cônjuge, traz esse sofrimento tão grande e a mulher naquela época perdia como que a direção da sua vida. Ela ficava totalmente desamparada, a não ser que ela tivesse filhos. E aí nós vamos ver que essa mulher ainda tinha essa questão, porque o cenário que se apresenta nesse texto que nós lemos é que, além disso, ela também estava perdendo o seu único filho, estava indo enterrá-lo, né? Então, essa mulher aqui, com a sua viuvez, ela perdia completamente a direção da sua vida. E se nós colocarmos isso num contexto atual, não exatamente com relação à perda do marido, mas quando nós perdemos alguma coisa que nos dá direção, nós ficamos desamparadas, ficamos sem o sustento. Vamos pensar espiritualmente. Quando você perde a direção do Espírito Santo na sua vida, há um desamparo total. A pessoa não sabe para onde ir, porque o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, Ele dá direção à nossa vida. E quando nós perdemos isso, nós ficamos totalmente desamparadas. E outras situações, né, da vida corriqueira. Às vezes a pessoa lança todas as suas expectativas numa carreira profissional e o mercado de trabalho ele é instável, a pessoa perde o seu emprego e ela fica ali desamparada, né? Às vezes um relacionamento. Nós estamos aqui num programa falando de mulheres bíblicas. Quantas mulheres às vezes são abandonadas pelos seus maridos, né? Ou às vezes ficam viúvas mesmo, tendo que ter a direção da casa, cuidar dos filhos, em uma ou outra situação, circunstâncias, a pessoa percebe ali que ela perdeu grande parte do sustento, não apenas econômico e financeiro, mas o sustento até emocional da casa, né? Então, assim, essa característica dessa mulher mostra a vulnerabilidade dela naquele momento que ela vivia. A viuvez trazia um quadro de vulnerabilidade muito grande para ela. E além disso, né, Eveline, como a Andréia disse, além da viuvez ainda tinha essa questão dela ter perdido um único filho jovem, que também impactava tanto socialmente quanto emocionalmente essa questão da vida dessa mulher. Ela já vivia a dor da perda do marido, com todas essas questões que a Andréia nos relatou. E aí, para aquela sociedade, quando a mulher se tornava viúva, perdia o marido, era o filho, o homem, que assumia a responsabilidade legal sobre a sua mãe. Então, o filho, o homem, era a garantia do sustento, a garantia jurídica, a garantia que ela estaria inserida naquela sociedade. Então, aquela mulher, ela perdeu toda a sua esperança de vida. É como se a história da família dela estivesse se encerrando ali, porque agora ela ficaria vulnerável a pedir esmolas, a viver do sustento de alguém ajudá-la, de alguém auxiliá-la. E numa sociedade patriarcal em que as mulheres não trabalhavam, né? As mulheres não tinham condição de prover o seu sustento, aquela mulher ela ficaria totalmente à margem daquela sociedade. A dor de perder o marido, como a Andréia falou, é uma dor
muito grande. A dor de perder um filho, hoje nós vemos pesquisas, psicólogos falando, é o que gera mais traumas, estresse, dores emocionais à mulher, é quando a mulher passa por essa situação de um luto de um filho. Então aquela mulher, ela estava vivendo as duas maiores dores que uma mulher poderia experimentar. E além da dor emocional, que é a dor do luto, a dor da perda, ela ainda estava vivenciando toda uma falta de esperança para o seu futuro. Porque agora não haveria quem desse a ela sustento, não haveria mais história, não haveria mais representatividade social para aquela mulher. É como se a vida dela estivesse encerrando ali. O ciclo da vida dela estivesse encerrando ali. E hoje muitas mulheres que estão nos ouvindo podem estar não vivendo uma situação de luto, ou até mesmo de luto de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, ou uma situação de perda de um emprego, do término de um casamento, que você pode estar olhando e falando assim, ó, acabou a minha vida, eu não tenho mais futuro, eu não tenho mais esperança. Mas esse programa é para te dar esperança, porque onde nós achamos que a nossa história encerrou, o Senhor Jesus começa para nós uma nova história, como nós vamos ver que começou para aquela mulher. E quando nós atentamos aqui a palavra, em Tiago 1:27, porque a gente falando assim da viúva, né? Quando Jesus veio, o que Jesus pregava? Qual era a verdadeira religião? Para nós entendermos como era importante, como era significativa a situação daquela mulher. Eu sei que nós mulheres sabemos disso, né? A perda de um filho, de um marido. Mas quando Jesus veio, ele disse assim, olha, que a religião, em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, nas tribulações, como a Eveline acabou de dizer, da vida daquela que está viúva, que está desamparada, a igreja, ela chega e ela representa aqui a operação do Senhor Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja e a igreja vai até essa viúva, porque esta é a verdadeira religião para com Deus e Pai, né? É verdade. E dentro desse contexto de sofrimento, que é o que nós vamos falar, dessas aflições, as tribulações que a vida nos acomete, Lucas faz questão de falar que era filho único, né, que significa precioso, né, e mostra a intensidade da dor daquela mulher. E o início do versículo 13 fala assim, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E esse versículo aqui vai mostrar, nesse momento aqui que nós vamos abordar do programa, vai mostrar que Lucas fala do Senhor Jesus, apresenta Jesus como homem, com suas características humanas. E aqui, essa história deixa para a gente claramente duas características que o Senhor Jesus ele tem, que fizeram com que ele, no meio daquela multidão, enxergasse aquela mulher, que foi justamente a sua sensibilidade e a sua compaixão. Então, nós vamos falar aqui primeiro, por exemplo, e vendo-a. É interessante porque ver, né, o verbo ver lá no grego não significa só olhar, não, é enxergar, é perceber. Então, Andréia, aqui o texto bíblico está falando que aquela mulher, a Bíblia não fala, mas ela não conhecia, ela não era discípula de Jesus, mas no meio daquela multidão o Senhor a enxergou. E aqui a gente vê assim, que a iniciativa de abençoar, né, o abençoador, a iniciativa foi do Senhor Jesus, a percepção em agir em favor dela foi do Senhor Jesus. É interessante que 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor nos diz, não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, o Senhor nos escolheu quando nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, Jesus foi ao nosso encontro. E quando nós estamos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, o Senhor percebe tudo isso. Ele acompanha, né? A nossa vida, ela não foge da direção do Senhor, né? A palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas se você ainda não ama o Senhor, Jesus vai ao seu encontro para demonstrar por você o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, né? Então,
nós não temos uma dor que o nosso Deus esteja distante de nós, que Ele não saiba pelo que nós estamos passando. Se nós lembrarmos do ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus passou por tantas dores, tantas aflições, tantos abandonos. E Jesus chorou, Jesus perdeu seu amigo Lázaro, a palavra diz que ele chorou. E o Senhor Jesus conhece a nossa dor. E quando Ele olha para nós, Ele vê a nossa necessidade, Ele se volta para nos atender, para nos ouvir, para estar ao nosso lado, para trazer a solução, porque não há um problema que o nosso Deus não tenha solução para trazer. E fala que o Senhor Jesus vendo-a, muito interessante isso, né? Os olhos do Senhor que contemplaram aquela mulher. Muitas vezes no ministério de Jesus nós vamos ver pessoas que foram em busca do Salvador, que foram clamar pela filha que estava doente, que foram clamar ao Senhor uma bênção de saúde, mas aquela mulher não, ela estava vivendo o curso da vida dela ali, indo enterrar o seu filho na sua situação de viuvez, de desespero, de desamparo, e o Senhor Jesus estava chegando exatamente naquela cidade naquele momento. Como nós já dissemos aqui em outros programas, não há coincidência que vem da parte de Deus. Tudo é profético, tudo é programado dentro de um plano de Deus para encontrar o homem, para dar a ele a salvação. Então Jesus chega naquela cidade, à porta daquela cidade naquele exato momento, e ele vê aquela mulher. Os olhos do Senhor vê, e não só o que está no exterior, porque às vezes as outras pessoas podiam dizer assim, mas todo mundo estava vendo uma mãe desesperada chorando pela morte do filho. Mas o Senhor Jesus vê a dor da alma. Os olhos dele veem o que está dentro da alma. Porque muitas vezes nós saímos de casa, nós mulheres, às vezes com um sorriso no rosto, vamos trabalhar, vamos para a igreja, fazemos os nossos afazeres. Quem nos olha parece assim, está tudo bem. Mas lá dentro a alma está chorando. Lá dentro tem aquela dor que está incomodando. Lá dentro está aquela angústia, aquela aflição que às vezes o marido não percebe, o filho não sabe, o colega do seu trabalho que conversa todos os dias com você, ele não percebe, mas a alma está chorando. Mas o olhar do Senhor Jesus vai até a nossa alma. Vê o profundo e o escondido. E Ele não fica indiferente à nossa dor. E lá em Salmos 102 vai dizer assim, porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde o céu, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos e para soltar os sentenciados à morte. Então o Senhor Jesus, de onde Ele estiver, Ele percebe a sua dor, Ele vê a dor da sua alma, do seu coração, e Ele vai ao seu encontro para te dar esse lugar de consolo, para te dar a restauração que precisa, porque só Ele que pode curar a dor da alma. E nós sabemos disso com toda certeza, porque Deus enviou o seu único Filho, né, que deixou o esplendor de sua glória para vir aqui neste mundo, para viver a nossa humanidade, viver as nossas dores e um dia vencer tudo isso, né? Porque Ele foi perfeito, mesmo diante das aflições, nós não somos. E Jesus conhece isso, Ele olha para nós, Ele percebe, mas Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho para morrer por nós, né? Venceu a morte, venceu o pecado por nós, e Ele conhece a nossa aflição. Então, sabermos que em meio às nossas dificuldades, nós temos um Deus, temos o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que nos amou primeiro e que está sempre com seu olhar atento à nossa necessidade. Isso é extraordinário, é maravilhoso, né? Verdade. E a palavra Naim original quer dizer tranquilidade, lugar de paz. Aquela mulher vivenciou uma situação pela vida, com a morte do seu marido, a morte do seu filho, que tirou ela desse lugar de paz. Ela estava saindo de Naim, não tinha mais paz, não tinha mais tranquilidade, não tinha mais esperança para a vida daquela mulher. E o Senhor Jesus chegou no exato momento ali para devolver a ela a paz que ela precisava, a tranquilidade de vida que ela precisava. E muitas vezes nós vemos o Senhor Jesus atuando assim hoje, né, Andréia, né, Cris? Né, a nossa vida, às vezes está tudo bem, nossa família formada, nosso emprego, nosso trabalho, de repente vem uma situação, um problema, uma adversidade que nos tira do nosso lugar de paz,
que nos tira do nosso lugar de consolo, de conforto, né? Uma enfermidade, um luto pela perda de um familiar, um problema financeiro. E muitas vezes nos tira desse lugar de tranquilidade e aí vem o desespero para nós que não temos recursos como resolver, que como homens nós não temos controle sobre as situações, mas nós temos um Deus que todo o controle do universo está nas mãos dele. Nada escapa do seu olhar e da sua vontade. E aí é a hora que o Senhor Jesus nos encontra para nos trazer de volta para o nosso lugar de paz e tranquilidade. Ele vem com a solução, ele vem com consolo, ele vem com amor, ele vem com as operações de maravilhas que ele faz ainda hoje e nos coloca de volta ao nosso lugar de tranquilidade. Então, se você está passando por uma adversidade que te tirou do seu lugar de paz, que tirou a sua tranquilidade, hoje você pode encontrar com Jesus e ele pode devolver a paz que o seu coração tanto almeja. E além de vê-la, enxergá-la, o versículo diz que o Senhor foi movido por uma íntima compaixão. E compaixão significa ser tocado profundamente, ser identificado com o sofrimento do outro. E Eveline, aqui tem uma outra característica do nosso Senhor Jesus, que ele não fica alheio à nossa dor, né? Ele é tocado profundamente quando nós estamos sofrendo. A palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então Deus, ele não é alheio à dor do homem, ele não passa como indiferente. Quando nós clamamos, quando nós suplicamos, quando ele vê a nossa necessidade, quando nos achegamos a ele com os nossos problemas e às vezes nós não temos nem força mais para orar, né? Quantas vezes nós ouvimos mulheres relatando isso? Olha, naquele dia eu me ajoelhei e eu não tinha mais palavras, eu não tinha mais forças para orar. Às vezes no nosso silêncio, o gemido da alma, o Senhor escuta. Aquilo que ninguém ouve, que é o gemido da sua alma, a dor mais profunda da alma, o Senhor Jesus escuta. Então, é isso que move o Senhor de íntima compaixão, né? A humanidade dele, o fato dele ter vindo aqui como homem, saber as nossas dores, saber aquilo que passamos, que sentimos, é o que faz o Senhor Jesus se mover por amor de nós, porque não somente para resolver os nossos problemas, mas para dar resgate à nossa alma, salvação à nossa alma. Compaixão é sentir a dor do outro, né? Mas a compaixão de Jesus, ela resulta numa ação, que é a ação de mudar a situação, né? Porque nós podemos sentir pena de alguém, né? Mas a pena é uma coisa assim distante, esse sentimento, porque você olha de largo assim, você pode até se aproximar, vamos imaginar, numa situação de velório, né? O nosso coração se dói por alguém que nós sabemos que perdeu um ente querido e nós chegamos lá, podemos até dar um abraço, dizer à pessoa enlutada que o Espírito Santo console o seu coração, mas não passa disso, nós não podemos fazer mais nada além disso. Agora Jesus não. Jesus chegou ali, ele sentiu a dor daquela mulher e ele podia transformar aquela situação. É uma ação que vai além para transformar a morte em vida. É verdade. E para a gente encerrar essa primeira parte, né, desse assunto sobre a viúva de Naim, hoje nós falamos que o Senhor Jesus, ele enxerga a nossa humanidade, ele se compadece das nossas dores. E eu queria que vocês encerrassem, né, falando sobre para aquelas mulheres, para aqueles que nos assistem, que estão vivendo uma dor profunda. Aquela mulher, ela não conhecia o Senhor, então às vezes podem ter pessoas que não conhecem Jesus ou que já viveram uma experiência com Jesus e hoje estão afastadas, estão em profunda dor, né, que vocês possam trazer algo para falar sobre isso, para encerrar esse nosso programa. Bom, nós podemos dizer para você que ainda não conhece Jesus, Jesus está aqui hoje batendo na porta do seu coração. Hoje é o momento propício para ele olhar para o seu coração, olhar para a sua dor e trazer não apenas um sentimento de sentir a sua dor, mas ele quer transformar a morte em vida. Ele quer te dar uma nova história. Se você estava saindo de Naim, saindo do seu lugar de paz e de tranquilidade, o Senhor Jesus quer te devolver a paz e a tranquilidade, né? O Senhor
pode chegar em qualquer momento da nossa história, mesmo em que seja uma morte física, mas o Senhor Jesus nos dá novo significado, o sentido de viver. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus e temos um encontro com Ele, muda completamente. Nós passamos a entender que a nossa vida é Jesus, que Jesus é a solução do nosso problema. Então, independente de qual seja a sua dor, qual seja o sofrimento da sua alma nesse momento, saiba que o Senhor Jesus está à sua disposição para transformar a morte em vida, para transformar o desespero em esperança, para transformar qualquer sentimento que venha roubar a sua paz em uma paz que é uma paz eterna, né? Uma paz que independe da circunstância da vida, porque o Senhor Jesus é o autor e o dono da vida. Então Ele pode trazer paz, segurança e estabilidade para o seu coração. E aí não importa o tamanho da sua dor, do seu problema, né? Para Deus não tem problemas mais difíceis de serem resolvidos. O Senhor Jesus diz, né? Todo poder me é dado na terra e no céu. Então todo poder pertence a Deus, pertence ao nosso Senhor. Então seja qual for a situação, seja qual for a sua dor, o seu problema, hoje o Senhor Jesus está aí ao seu lado. Se cada um de nós clamarmos a Ele, colocarmos diante dEle a nossa vida, a nossa dor, a nossa preocupação, a nossa angústia, Ele é fiel, Ele é poderoso para nos dar a paz, para resolver tudo aquilo que nós precisamos. Para a dor da alma só tem um remédio, uma solução. Jesus Cristo é a solução. Amém. E nós vamos continuar. No próximo episódio vamos ver aquilo que Jesus fez na vida dessa mulher. Amém. Amém. A viúva de Naim descobriu que quando tudo parecia perdido, o Senhor Jesus a encontrou. Talvez você esteja enfrentando uma adversidade, um sofrimento, vivendo um momento em que não há solução. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que olhou para aquela viúva com amor, com misericórdia, Ele continua olhando para você. Ele é poderoso para te consolar, para te fortalecer e para te restaurar e a conduzir um novo tempo. A todos, a paz do Senhor Jesus.